a Deus. Que bom. Amém. Boa Amém. noite, doutor Marcos Eberlin. Que prazer poder ver você conversar pessoalmente, porque te ouvir, assistir às suas palestras, aos debates. Nós estamos acompanhando. Boa noite, muito obrigada por você estar conosco. Viu, doutor Marcos? Muito bem-vindo. Ângela, pastora, é um privilégio imenso estar com vocês, principalmente falando sobre a teoria do design inteligente, essa teoria tão importante, tão inovadora e tão concordante com a palavra de Deus, olha só. Sim. Então, Marcos, nós vamos, antes de começar a nossa conversa, nós vamos pedir a Deus que Ele venha nos dirigir e abençoar cada pessoa que está conosco. Eu vou orar. Amém. Pai, Amém. nós queremos louvar o Teu nome, queremos te agradecer por tuas bênçãos, te agradecer por Teu amor, carinho, por Teu cuidado para conosco e te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, de sermos usados por Ti, que o Senhor venha nos abençoar, usa os nossos lábios. Doutor Marcos Eberlin, em seus lábios a Tua palavra, abençoe os corações de cada pessoa que estará conosco. Nós queremos, ó Deus, neste momento, que tão somente o Teu Espírito Santo nos fale, o Teu Espírito Santo nos dirija, o Teu Espírito Santo nos revele a Tua glória, como é o nosso Deus, Deus Criador, Deus Senhor, Deus Eterno. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dirigir. Entregamos a Ti esse tempo especial, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Não precisa, não. Bem, doutor Marcos, eu quero primeiro me apresentar a você e quero que você se apresente a todos os nossos irmãos. Bem, olha, aqui em Belo Horizonte, eu já conversei com vários... Deixe-me só... Vamos combinar assim, sempre que um está falando, o outro desliga o seu microfone. Combinado? Então, Combinado. Aí, melhorou. Aqui em Belo Horizonte, conversando com vários pastores. Hoje mesmo conversei com o pastor Neif, pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana. Já conversei com vários pastores aqui e eu pergunto sempre, você conhece o Dr. Marcos Eberlin, o design inteligente? Você já ouviu falar no professor Adalto Lourenço, físico, do criacionismo científico? Você tem acompanhado a réplica da Arca de Noé lá nos Estados Unidos? E a maioria diz, não, a maioria. Então, nós sentimos no coração a importância deste momento. Eu quero me apresentar. Eu sou cirurgiã dentista, meu esposo médico. Quando eu fiz a live com o professor Adalto Lourenço, meu esposo ainda estava aqui comigo. Nós vivemos 52 anos de casados e o Paulo partiu para o Senhor agora em fevereiro. E o Paulo, Deus o chamou. Deus nos chamou para deixar tudo. Deus trouxe para o Paulo, meu esposo, no ano 2000, uma revelação muito linda, que era para a gente deixar tudo, 31 anos de profissão. Paulo foi dono de hospital, tínhamos clínica, temos um casal de filhos, o filho é dentista também, está fazendo doutorado, aí, mestrado em harmonização facial. A filha psicóloga, pastora, missionária, que também já está com o Senhor, a Suzy, e trouxe um trabalho tão lindo. E Deus nos chamou, e como família, para começar algo lindo, que foi o ministério de levantar oração na igreja, torres de oração sem cessar, torres de adoração sem cessar, e agora missões. Só que quando a gente começa a orar, doutor Marcos, quando começa a orar, você começa a estar na torre de vigia, onde você vê à distância
os problemas que estão acontecendo. E olhando a nossa sociedade, nós já estivemos, eu e meu esposo, nos 5 continentes. Hoje o nosso ministério está em 72 países, vamos agora para 76 nesses próximos meses. Nós conhecendo o mundo, a realidade, a igreja, nós vimos que da torre de vigia, como intercessores, nós percebemos que o mundo está tendo o mesmo problema, a mesma necessidade. Nossos jovens, nossas crianças no mundo, Estados Unidos, Europa, foram totalmente contaminados por ideologias que querem destruir os fundamentos da fé cristã. Ideologias marxistas, ideologias mentirosas, e muito que encontraram de bases de mentira, foi na teoria da evolução. Então, nós percebemos como isto é grave. Hoje, cerca de 30% dos universitários que estão nas nossas faculdades, diversas universidades no Brasil, entraram para lá cristãos evangélicos. Mas, às vezes, no primeiro semestre, já se tornam ideologia de gênero, militantes do marxismo. Eles rompem, eles não entraram fortalecidos, não tinham base, capacitação para defender a fé cristã, a verdade, e então se entregaram à mentira. E isso é uma coisa mundial, não é algo apenas aqui no Brasil, aqui nas nossas universidades. Então, nós sentimos muito importante de termos estas lives com você, com o doutor, com o professor Adalto Lourenço, e estamos sonhando e trabalhando para ter um congresso aqui em Belo Horizonte. Então, eu queria que você se apresentasse agora a muitos pastores, irmãos, a muitos intercessores, muitos líderes, muitos jovens que estão conosco nesta live. E eu queria que você falasse um pouquinho do Marcus Eberlin. Como foi que você se tornou um cientista? Como foi que você teve sua experiência com Jesus? E que história é essa de design inteligente? Vamos lá, você está com a palavra. Pastora Ângela, todos que nos ouvem, um privilégio imenso estar com vocês. Ouvindo sua fala, eu só pude dizer sim, 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 sim. É exatamente esse o mesmo sentimento que eu tenho. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. Nós temos na ciência evidências claras de que a verdade bíblica ela é confirmada pela química, pela física, pela biologia e tudo mais. Mas, infelizmente, o inimigo que estava lá fora, agora ele está dentro das nossas igrejas. Eles estão dentro das nossas igrejas, cooptando os nossos jovens. Os nossos jovens não são preparados para defender a verdade da Bíblia. Pior ainda, eles, na realidade, já saem contaminados com a ideia de que Deus é amigo de Darwin, Darwin é amigo de Deus, de que a evolução de fato ocorreu, que isso é mais lei do que a lei da gravidade. E estamos perdendo a batalha dentro das nossas próprias fortalezas, dentro das próprias igrejas. E muitos pastores não têm percebido isso, viu, pastora Ângela? Que bom que estamos nessa live. A minha intenção é alertá-los, eu só tenho feito isso nos últimos anos. E o Marcus Eberlin, ele nasceu batista, sou terceira geração de batistas. A minha bisavó russa, o meu bisavô ucraniano se converteram na Rússia, jogaram todos os santos fora, foram presos por isso. Meu bisavô foi preso, ficou 5 anos preso, foi exilado para a Sibéria, depois veio para Kiev, Kiev veio para o Brasil. Então, eu nasci já com essa tradição na minha família de
brigar, ser preso, inclusive, pela verdade, ser exilado, ter que mudar de país. Russo não abandona a Rússia, nem a Ucrânia, mas tiveram que fazer isso por amor à verdade. Eu acho que esse amor à verdade também me segue. E o Marcos Eberlin foi um criacionista até entrar na universidade, viu, pastora Ângela? Eu cria na mensagem bíblica, literal. A minha professora da IBD me ensinou desde pequeno que fomos feitos prontos por um Deus Todo-Poderoso em 6 dias, conforme descreve Gênesis 1, 2, 3, claramente, explicitamente. Mas na universidade me deixei levar pelo darwinismo. A gente sabe muito bem que as universidades hoje são, na realidade, não querem mais educar, mas querem catequizar os nossos jovens. Eu milito na universidade, estou há 40 anos nas universidades brasileiras e mundiais, e eu fui catequizado no darwinismo e me tornei um evolucionista teísta, ou um criacionista evolucionário, como agora eles estão mudando o nome para ficar um pouco mais charmoso, ainda mais charmoso para os nossos jovens. E eu, por 40 anos, resisti, porque normalmente os evolucionistas teístas, os criacionistas evolucionários, como acontece muito com os nossos jovens hoje, largam Deus, porque o Deus do evolucionismo teísta não faz sentido. E 1/3 a sua estatística, pastora, a minha estatística já está em 2. 2/3 dos nossos jovens estão se tornando ateus nas universidades. Olha que tristeza. Mas em 2008, eu fui resgatado pela teoria do design inteligente. Augusto Nicodemos, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez os primeiros simpósios de darwinismo hoje, onde a teoria do design inteligente foi apresentada. E eu me tornei um defensor da teoria do design inteligente. Hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, temos mais de 3 mil membros, já fizemos o primeiro, o segundo, agora estamos fazendo o terceiro congresso, 8 a 10 de julho, Copacabana. Espero que, se puder, pastora, seria um privilégio imenso tê-la lá. 8 a 10 de julho, temos 26 palestrantes, Adalto Lourenço estará lá, uma galera incrível de grandes e grandes cientistas. E o que o design inteligente fala? É muito clara a mensagem. A ciência, através da sua metodologia da química, da física, da cosmologia e tudo mais, descobriu que uma mente inteligente fez com sabedoria e inteligência o universo e a vida, e os fez prontos. Aí eu falo para todo mundo, nossa, eu já sabia. Desde o tempo da minha IBD, minha professorinha já falava isso. Olha, a ciência comprovando o Gênesis 1, 2, 3, literal, Gênesis literal. Hoje nós temos, eu tenho um podcast na Rede 316, a Convenção Batista Brasileira, viu, pastora? Onde eu digo assim, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência e não o contrário. E que as grandes verdades bíblicas de Gênesis 1, 2, 3, que fomos feitos prontos por um Deus de extrema inteligência em 6 dias, conforme relata Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, tem sido corroborado pela ciência. Então, é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. E o Marcos Eberlin agora eu imaginava que a minha missão era talvez convencer os ateus da racionalidade da nossa fé. Hoje eu estou tentando resgatar os nossos jovens desse compromisso espúrio com o darwinismo, com o marxismo, com filosofias e teologias de homens, e que eles voltem a ler a Bíblia, que eles voltem a apreciar a Bíblia e entender que a Bíblia precisa ser lida pela Bíblia só. Outro dia eu recebi um convite aí para ler a Bíblia com Charles Darwin. Achei um traje, né? Na realidade, a Bíblia tem que ser lida pela Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia e a boa ciência, a gente vê claramente que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. É verdade. É tão maravilhoso. Você falando aí de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Eu li um livro já faz algum tempo de um chinês, o Christian Shen. Ele escreveu sobre os números e a Bíblia. E ele fala do primeiro capítulo de Gênesis
aqueles 31 versículos, ele mostra que aquele capítulo ali, dentro do hebraico, é sobrenatural. Porque os números no hebraico, eles não, os judeus, né, os hebreus, não usavam os algarismos arábicos, né? Os algarismos como nós temos. Então, eles não têm o número 0, 1, 2, 3, seguindo o alfabeto. Aleph, Bet, Gimel. Então, Aleph é 1, Bet é o 2, e assim por diante. Então, esse capítulo 1 de Gênesis, além desse embasamento científico maravilhoso e comprovado, ele, tudo que está escrito ali, leva apenas o número 1, o número 3 e o número 7 e os seus múltiplos. Então, é impossível que aquele capítulo tenha sido escrito por uma mente humana. É impossível, porque teria de jogar o que está escrevendo com o código que está sendo produzido. Então, eu estava falando hoje que Deus é tão maravilhoso que Ele é infinito em todas as áreas, na linguística, na biologia, na química, na física. Quanto mais você descobre, mais tem para descobrir. Quanto mais você caminha, mais maravilhoso é este Deus, mais, como dizem na língua espanhola, mais grande, maior, magnífico, como você costuma dizer, extravagante esse Deus. Mas, doutor Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo, que nunca ouviram Marcos, nem o Adalto, e nem sabem muito bem sobre o design inteligente. Fale um pouquinho da Bíblia e a ciência. Mostre um pouquinho o que é a verdadeira ciência e o que a teoria da evolução tem pregado e como nós devemos nos posicionar. Fale um pouquinho sobre o design inteligente para a gente. Claro, pastora. Olha, um pouquinho é difícil falar, hein? Eu vou ter que falar um montão, hein? Pode? Porque quando eu começo a falar sobre design inteligente, né, eu fico horas e horas, porque é realmente algo sobrenatural. É como uma ciência que nasceu tentando aniquilar. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus, Deus é o autor e consumador da ciência, mas a partir de 1859 a ciência se torna naturalista, faz um pacto com o naturalismo, o darwinismo, o positivismo, o iluminismo, e tudo isso retira Deus da ciência. E aí eles dizem que vão explicar tudo com matéria, energia e espaço. A matéria é tudo que existiu, existe, sempre existirá. Carl Sagan doutrinou gerações com essa mensagem na TV. Tyson agora está com nova série Cosmos também, doutrinando, né, através da ciência os nossos jovens. E a gente fica achando que realmente isso é um fato, que a evolução é mais fato, é mais lei do que a lei da gravidade, eles anunciam, mais lei do que a lei da gravidade. Mas aí, o que acontece? Depois de 150 anos, uma turma de malucos beleza, né, do design inteligente, começa lá nos Estados Unidos, em Pajarito Dunes, na Califórnia, Philip Johnson, Dembski, depois Stephen Meyer, Michael Behe, cientistas das mais diferentes posições começam a examinar a fundo os dados e percebem que Darwin não tem chance alguma frente aos mais recentes avanços científicos. Gente, vamos combinar aqui. Eu estudo essa matéria há 14 anos. Eu sou químico, bioquímico, um pouco de biólogo, um pouco de cosmólogo, um pouco de físico, porque eu estudo todas essas áreas há 14 anos para entender bem o design inteligente. Está definitivamente decretada a morte da evolução darwiniana. Darwin não tem mais chance alguma, frente aos dados. Darwin disse que foram as mutações, pastora, que sofisticaram e diversificaram a vida. Hoje estudamos em laboratório as mutações, estudamos exaustivamente as mutações em laboratório. Sequer uma mutação que trouxe algum
alguma sofisticação, algum incremento de informação, nenhuma nunca foi observada e nunca será. Porque mutação é um defeito, e defeito causa defeito, gente, causa defeito, isso é óbvio. O Adalto Lourenço fala que agora a gente está explicando o óbvio. Explicando o óbvio, mutação é defeito e defeito causa defeito. Acabou, foi-se a ideia de que mutação poderia criar alguma coisa nova. Livros e mais livros foram escritos, artigos e artigos têm sido publicados. O Michael Behe escreveu A Involução de Darwin, o meu livro Fomos Planejados, Antievidência. Tem vários e vários artigos, estudos feitos em laboratório, mostrando que mutação não causa nenhum incremento, nada, zero, zero. E olha só, você precisaria de milhões e milhões e milhões de mutações do bem para você transformar um ancestral símio em chimpanzés e humanos. Olha só, impossível, impossível. As mutações estão eliminadas definitivamente da ciência como um mecanismo criativo. Aí Darwin disse que a seleção natural ia escolhendo o mais apto. Pastora, hoje a gente sabe que a gente foi criado com um pool genético bastante diversificado. E toda vez que a seleção natural seleciona alguma coisa, na realidade, ela reduz o pool genético. Porque aquele pool genético está se replicando na população. A partir do momento que você pega uma combinação específica de genes e tem que privilegiar aquela seleção, você elimina as outras, você paga o preço, você diminuiu, você evoluiu. A seleção natural tem selecionado, às vezes porque precisa, alguma uma característica, sim, mas quando ela seleciona, ela joga a vida para baixo, ela diminui o pool genético. A seleção natural não incrementa, ela ceifa, ela diminui a vida, ela preserva o menos apto. Olha só, ela preserva o menos debilitado. Essa é a definição certa. Então, a seleção natural já se foi. Agora, pior, pastora, os milhões e milhões de anos que a gente achava que tinha, né? Estávamos aqui há milhões e milhões de anos. O projeto Genoma, pastora Ângela e todos que nos ouvem, o projeto Genoma, gente, o Marcos não está falando de questões de fé, por enquanto, tá? Ele está falando só de ciência. O projeto Genoma terminou agora. Talvez Deus guiou os cientistas para fazer esse projeto. Demorou 20 e poucos anos. Hoje você sequencia o genoma de um ser humano em poucas horas. Tem equipamentos extremamente eficientes. Pastora, fizeram o sequenciamento genômico hoje de vários e vários homens e mulheres ao redor do mundo. Esperavam encontrar uma quantidade muito grande de mutações, porque a gente sabe que a cada geração acumulamos de 50 a 100 mutações deletérias, porque nenhuma mutação do bem, todas deletérias. Aí falaram assim, nossa, mas tem muito pouca. Fizeram a conta de 50 a 100 gerações 50 a 100 mutações por geração, fizeram a conta, pastora, sabe há quanto tempo os homens e as mulheres estão nesse planeta? 6.000 anos. Olha, eu era um criacionista de Terra Antiga, eu era um criacionista de Universo Antigo, eu fui um evolucionista, eu fui deixando essas coisas velhas para trás, olhando para o alvo que é Cristo. Eu fui me reconvertendo à Bíblia, a Gênesis 1, 2, 3. Hoje eu digo, a minha professorinha da IBD deu de goleada nesses eruditos desse século. Aí, pastora, foram sequenciar o DNA mitocondrial, que nós só temos na nossa mitocôndria, que ganhamos só da nossa mãe. Sabe o que descobriram? Todos os homens e mulheres nesse planeta derivam ou têm como mãe uma única mulher que viveu nesse planeta há 6.000 anos. E ela saiu de alguma região da África. Foram sequenciar o cromossomo Y dos nossos pais, né? O Y dos homens. Sabe o que descobriram? Todos os homens e mulheres descendem do mesmo homem, o Adão Y, que viveu há 6.000 anos e saiu de onde? Da África, perto da África. Olha só, veja bem, ciência da mais altíssima qualidade, derrubando todos os postulados darwinistas. Darwin faliu. Olha, disseram que Darwin acertou na microevolução, pastora. Nem nisso ele acertou. Eu achava que ele tinha acertado. Deus, quando terminou a sua obra, ele disse assim, eis que vejo que é tudo muito bom.
A partir do muito bom de Deus, é só ladeira abaixo. Pastora, não tem nem microevolução. É que essa microevolução, olha, pelo menos dentro das famílias, a gente está sofisticando, diversificando. Não, a gente está indo ladeira abaixo. Toda vez que você tem que selecionar, por exemplo, os negros na África foram selecionados. Sabe o que acontece com os negros na África? Eles só têm genes para muita melanina. Muita melanina na África é bom, mas quando eles vão para a Finlândia, tem que tomar vitamina D. E eles só vão ter filhos negros, negros, negros. O branco, branco, branco da Finlândia é o mesmo problema. Ele teve que ser selecionado na Finlândia, porque se você tem pigmento, você não absorve vitamina D. Agora, o branco, branco, branco só tem filho branco, branco, branco. Se ele mudar para a África, olha só, percebeu? Percebeu que quando você tem que selecionar, você, na realidade, tem um ser menos apto, um ser menos sofisticado. O que era muito bom não é mais muito bom. E é isso que o darwinismo fez, os mecanismos darwinianos fazem. Eles selecionam para baixo, não, nunca para cima. Nós vemos, então, que não é como eles querem dizer evolução, é involução. Não é melhoria, não é verdade? Deixa eu pegar esse gancho nessa involução, né? Eu tive aqui no Vejam Só, é o programa da HIT TV. Né? Às vezes eu vou lá, é muito legal os programas de debate. O debate era assim, será que os criacionistas podem ser evolucionistas no sentido da microevolução? Eu disse, não, não podemos. Pastora, nós não podemos. Nós temos. Outro dia disseram que os cristãos têm 4 visões sobre as nossas origens, que a gente pode ter 4 visões. Eu sou totalmente contra isso. Um reino subdividido, um reino dividido não subsistirá. Nós temos uma única visão, a visão bíblica, a visão de Gênesis. Deus fez pronto em 6 dias e pronto, acabou. Deus fala claramente. Completei em 6 dias a minha obra e vi que era muito bom. Então, como criacionista, a gente percebe que não dá para melhorar mais. Tudo que Deus fez já estava no máximo. Máximo de perfeição, sofisticação, máximo que poderia. Dali para frente, ela ladeira abaixo. Exatamente o que a gente observou hoje, inclusive com a microevolução. Não existe microevolução, pastora. Evoluir é ir para cima, é sofisticar. Andar para o lado e cair para baixo é involução. O peixe ficou cego. O peixe involuiu. Veja bem, a gente se diversificou, formou o negro negro e o branco branco, porque acho que o casal original era moreno, mulato, né? Vamos falar a palavra certa aqui, porque agora não pode mais falar mulato, né, pastora? Mas moreno. É, e aí, moreno, e aí o que acontece? Quando você vai para um lado, para o outro, você está diversificando? Não, você está consumindo o seu pool genético, e se a seleção natural te selecionar, o que vai acontecer? Você evolui. Então não tem microevolução, só tem involução. A Bíblia é clara, mais uma vez, a ciência de primeiríssima qualidade, de última geração, confirmando Gênesis, confirmando as verdades bíblicas, que a gente já sabia desde a escola bíblica dominical. Verdade. Doutor Marcos, nós temos jovens aqui, adolescentes, jovenzinhos, aqueles que estão já na universidade, aqueles que já formaram. Mas como que nós poderíamos capacitar nossos jovens numa aula de biologia, numa aula mesmo da ciência, da química, da física, em que os professores estão ali dizendo categoricamente que a evolução é lei, mais lei que a lei da gravidade? Como eles poderiam, na sua classe, com seus professores, que argumentos eles podem trazer para o professor pensar, para os colegas pensarem, e também sobre algum material que o design inteligente tem, o trabalho de vocês tem, como nós podemos capacitar os nossos jovens para apresentar não a razão da sua fé simplesmente, mas apresentarem a razão, a racionalidade da verdade,
diante dos nossos olhos. Como eles podemos capacitá-los? Fala um pouquinho para a gente. Pastora, nós, desde que iniciamos no Design Inteligente, esse tem sido o objetivo, capacitar os nossos jovens para combater o bom combate e guardar a fé. Combater o bom combate e guardar a fé. Porque os nossos jovens, infelizmente, estão, não estão mais guardando a fé, estão fazendo compromissos com ciência de homens. E são desastrosos esses compromissos. E esse sempre foi o nosso objetivo. Agora, defender a verdade, a senhora sabe, né, pastora? É uma tarefa que é difícil. Nós temos... Se é fácil, você não está defendendo a verdade, viu, jovem? Se é fácil você falar que é evolucionista teísta, que você está bem com Darwin, com Marx, e aí você é bem aceito nas universidades, ninguém fica bravo com você, ninguém te critica no Face. Você não deve estar defendendo a verdade, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nada é fácil para o cristão, para defender a verdade. A gente sabe todas as lutas. E a gente tem lutado o máximo possível dentro das nossas forças, dos nossos recursos. Então, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente foi formada. Nós temos os nossos congressos, então a garotada pode assistir todas as palestras, estão nos nossos canais do YouTube. Olha, tem 16 palestras no primeiro congresso, tem 32 palestras no segundo congresso. E agora nós teremos 26 grandes palestras no terceiro congresso. Temos promovido livros, livros têm sido escritos em português, nós temos traduzido obras em inglês, traduzimos a Caixa Preta de Darwin, que é o grande best-seller do design inteligente, traduzimos a Involução de Darwin. Se você entra na internet, se você fala inglês, então tem o Discovery Institute nos Estados Unidos, tem um material fartíssimo ali, né, de design inteligente. A gente tem traduzido esse material, temos o site da TDI Brasil, tem o meu canal, temos promovido TDIs regionais, já tivemos em Fortaleza, em Brasília, em Goiânia, em Recife, em Belo Horizonte a gente nunca teve, mas estaremos aí, né, pastora? A gente está indo. Então, assim, não é por falta de material. Você já tem bastante material, jovem, você já tem bastante material em português e em inglês. Se você só fala português, tem bastante. Se fala inglês, então você está atolado e abarrotado de material. Não é por falta de material. As minhas palestras, então, quando eu consigo gravar, eu coloco no meu canal do YouTube, mas o pessoal coloca minhas palestras aí em todo lugar que eu vou agora, né? As igrejas gravam. Então, você tem muito, 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 muito material. Material para chegar na aula de biologia e perguntar para o professor de biologia quando ele fala assim: olha, dinossauro virou canário, né? Galinha, ou evoluiu. Fala, professor, como é que pode? Mas outro dia tem vales e vales e vales de ossos de dinossauros junto com galinha, junto com pássaros, animais modernos junto com dinossauros, professor. Professor, tecido mole em dinossauro. Pastora Ângela, encontramos tecido mole em osso de dinossauro. Gente, está definida a questão. Não tem mais dúvida. Tem direito de espernear. Eles estão escondendo esses dados, eles estão esperneando, eles estão falando que não, olha bem, veja só. Mas encontramos tecido mole em osso de dinossauro. Colágeno, plástico e elástico. A senhora da área médica, né, pastora? A senhora sabe muito bem que colágeno, plástico e elástico não pode sobreviver 60 milhões de anos na natureza. Nós já encontramos 17 tipos de biomoléculas hoje em ossos de dinossauro. Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, nos vales de dinossauro, em Hell Creek, por exemplo, você pega o osso a 60 centímetros do solo, você vai leva para o laboratório, quebra o osso, tem tecido mole. 17 tipos de biomoléculas já foram detectadas. Encontramos DNA de dinossauro. Então, você pergunta para o seu professor, como é que pode, professor, 60 milhões de anos os dinossauros extintos, vai encontrar o tecido mole, células sanguíneas, proteínas intactas, os aminoácidos não estavam oxidados, estavam frescos, cadaverina, putrescina. Professor, tem o DNA mitocondrial, tem o Adão Y, professor. Olha só,
professor, tiraram uma foto da galáxia GNZ11, o senhor ficou sabendo? Aí ele vai falar assim, nossa, o que que é isso? É o telescópio Hubble, professor. Olha, professor, e 13,4 bilhões de anos a galáxia estava pronta, a estrela estava pronta, metálica, com metalicidade igual às estrelas normais hoje. Professor, isso é evidência de que o universo foi feito pronto. O que é essa história de Big Bang, milhões e bilhões de anos? Aí, entendeu, pastora? Olha, a molecada hoje pode ter um arsenal absolutamente fantástico de evidências contrárias à evolução, contrárias ao Big Bang, extremamente favoráveis a uma. Olha, eu falei para o Adalto outro dia, pastora, o Adalto era considerado um herege, né? Olha, veja bem, ele é um físico que não sabe de física. O Adalto não tem doutorado. Eu já escutei essa história por aí. O Adalto é doutor dos doutores é, em física. Ele estuda, entendeu? O César Lattes não tinha sequer mestrado. É o maior cientista brasileiro de todos os tempos. Ganhou 2 prêmios Nobel, mas não entregaram, só eles. Então, Adalto é um gênio, é um grande apologeta brasileiro que sempre defendeu a verdade e nunca fez compromisso com mentiras. E eu comecei meio assim, perdido, mas fui me convertendo. Hoje eu sou um discípulo do Adalto. Aí outro dia encontrei o Adalto e falei assim, Adalto, ganhamos essa batalha, hein? Glória a Deus, ganhamos, hein, Adalto? Ele falou assim, Marcos, não é que ganhamos, rapaz, porque os dados mais recentes estão... Olha, um monte de cristão aí que ficava falando mal do Adalto, porque, olha bem, Darwin é amigo de Deus, o Big Bang e tal, milhões de anos. O Ion são eras. Pastora, Ion, 3.000 anos de hebraístas, todos lendo o Ion como dia. A Bíblia é clara, a gente tem que ler lá, tá lá. Houve tarde de manhã, no primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia. Todo mundo que leu corretamente o Ion como dia de 24 horas acertou com a ciência mais recente. Olha que tempo interessante. Vivemos um tempo, viu, garotada? Todo mundo que está nos escutando, jovens, cristãos. Se você é um cristão raiz, dê glória, regozije-se na ciência moderna, porque ela está confirmando aquela impressão que os pioneiros, que os cristãos que criam na Bíblia sempre tiveram, que Deus fez pronto há poucos anos atrás. Algo também muito importante da gente trazer para essa galerinha jovem é que vão passando a ideia de que os cristãos, os crentes, né, são ignorantes, que crendo na Bíblia, e que quem é da ciência mesmo não acredita na Bíblia. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os grandes cientistas da história. Quem foram nossos grandes cientistas que trouxeram à luz tantas leis maravilhosas, tanto romper na medicina, na biologia, na química, na física, na astronomia, na cosmologia. Quem eram os cientistas e como nossos jovens hoje podem também trabalhar, estudar e buscar ser também cientistas pesquisando, buscando e trazendo benefício para a humanidade, mostrando a verdade, a verdadeira ciência. Então, fale um pouquinho para a gente dos grandes cientistas, porque eles acham que o bom cientista é ateu. Seria verdade isso? Mas, de novo, vou ter que falar um montão, hein, pastor? Olha só, pessoal, dizem exatamente isso, que cientista bom é cientista ateu, que quando você coloca a sua fé misturada com a ciência, você vira um samba de crioulo doido, né? Você faz uma mistura totalmente equivocada de fé com ciência, que cientista, para ser bom cientista, tem que só crer em matéria, energia, espaço e tudo mais. Essa talvez a impressão mais equivocada de todos os tempos sobre ciência. Em primeiro lugar, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus, um Deus que regia o seu universo com leis imutáveis, perenes, eternas, né? Atemporais, talvez, essas leis sempre existiram. Um Deus que guiou a ciência desde o início
As grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus no mundo inteiro, Harvard, Yale, tudo mais. Aqui no Brasil, a Mackenzie, a UNASP, Univangélica, grandes e grandes universidades. Os pais da ciência, pastora Ângela, os pais da ciência, na sua imensa maioria, homens que criam em Deus. Ó, na minha área, J.J. Thomson, ele escreveu na Science um artigo que disse assim, ó, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson descobriu o elétron. Ele ganhou o prêmio Nobel, seu filho ganhou o prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel. O Boyle, Pascal, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, junto com Planck, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? É, ele é criacionista. Aí você vai falar assim, nossa, Marcos, mas cientistas do passado, porque não conheciam ainda o darwinismo e o Big Bang. Completamente equivocado isso. Os grandes cientistas hoje continuam sendo os homens que creem em Deus. Pastora Ângela, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, olha só, gente, 90%, 10, entre 10 ganhadores, 9 foram, são e serão, porque as estatísticas não têm sido alteradas, homens que criam, que creem e que crerão em Deus, homens e mulheres, né? Olha só, 67% dos ganhadores de prêmios Nobel, cristãos. 22% de judeus. Judeus, só 0,2% da população mundial ganharam 22%. Por que eles ganharam 22%? Porque o judeu já foi treinado é, na palavra desde o começo, não é? Na febre que acometeu a peste negra, os judeus sobreviveram muito melhor. Por quê? Porque seguiam o sanitarismo da Bíblia. A economia, os judeus excedem quase tudo, porque ele tem a Bíblia como a sua referência. Olha só 10% de ganhadores de prêmio Nobel. E os cientistas do presente, Marcos? Grandes e grandes cientistas ao redor do mundo, homens que creem em Deus. James Tour é um dos maiores cientistas da atualidade, tem uma métrica em ciência que é o índice H. Ele tem um índice H de 174, é uma coisa quase que impossível de você conseguir. Ele tem lá entrevistas que ele dá, fala sobre a sua conversão, a sua crença em Deus. Eu escrevi esse livro aqui, pastora, Foresight, lancei nos Estados Unidos. Aí eu precisava de endossos. Esse livro é endossado por 3 ganhadores de prêmio Nobel. 3 ganhadores de prêmio Nobel endossaram o livro do design inteligente. Atuais, estão vivos, endossaram o livro. Então, pessoal todo que está nos assistindo aí, jovens, a galera toda, né? Esqueça essa ideia de que cientista bom é cientista ateu. Eu digo que Deus deu o dízimo, dá o dízimo para os ateus na ciência. É uma brincadeira, mas é verdade, 10%, né? Deus fala que chove sobre justos e injustos, faz chover sobre justos e injustos. Mas na ciência chove muito mais sobre os cristãos, os que creem em Deus. Porque lá é um empreendimento que Deus é o Senhor, Deus é o autor e consumador da ciência, Deus criou a ciência, Deus conduz a ciência. Grandes descobertas falam que foi por acaso. Eu não acho que foi por acaso, é Deus falando, vai lá, descobre que eu vou te dar esse privilégio. Você é meu filho, você é meu servo, vou te dar esse privilégio, a ciência é minha, é eu que criei. Eu que te fiz minha imagem e semelhança, porque temos a mente de Deus, entendemos melhor a sua criação. Quando nós entendemos que é um Deus, estudamos sobre esse Deus na sua palavra, inclusive, entendemos melhor o mundo. Não só em ciência, mas em política, na sociedade. O cristão tem muito mais possibilidades de influenciar positivamente. Em ciência a gente vê isso. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. O César Lattes, o maior cientista brasileiro de todos os tempos, ele ganhou 2 prêmios Nobel, não entregaram, mas ele ganhou 2 prêmios Nobel, o César Lattes. Tem uma entrevista no Jornal da Unicamp, pastora Ângela, pergunto para o César Lattes, você crê no Big Bang? Você crê na evolução? Ele falou, não dou bola para essas bobagens, gente. Essas bobagens enganam vocês. Eu não. Ele falou. Aí ele falou assim, eu creio naquele livro preto ali. Sabe qual era o livro
preto ali, pastor, era a Bíblia. Tem uma experiência fantástica de conversão do César Lattes que eu depois descobri, né? Soube sobre ela. Homens, grandes cientistas que creem em Deus. Esse é o fato, o resto é boato. Amém. Ai, que coisa tão gostosa a gente mergulhar e saber que o Criador de todas as coisas, infinitamente grande, maravilhoso, sábio, ele nos dá essa lupa para a gente ir vendo e descobrindo, e é algo que a gente vê na história das grandes descobertas, que o homem simplesmente vai descobrindo as obras de Deus, vai descobrindo estas leis e vai usufruindo de todo o benefício da ciência sendo colocado a favor dos homens, se bem que também tem muita coisa que o inimigo usa para destruir as pessoas, que ele usa tudo para destruir, mas Deus nos dá a sabedoria para usar tudo isso para a glória de Deus. Então, é maravilhoso a gente ver quanta coisa, quantas descobertas foram feitas em insights, em um momento que praticamente uma revelação de Deus. Vem algo assim, e vem aquela descoberta, aquele insight. É Deus revelando, é Deus trazendo, é Deus mostrando. E é muito importante que nossos jovens, hoje, nossos professores, temos tantos professores, nós criamos aqui no Brasil a REBEC, que é Rede Brasileira de Educadores Cristãos, e estamos querendo fazer esse congresso aqui em Belo Horizonte, se Deus quiser, queremos trazer os professores do Brasil para estarem presentes, nossos universitários, pastores, queremos trazer aqui a Belo Horizonte. E nós temos conversado sobre isso para que nossos jovens possam buscar ser instrumentos nas mãos de Deus para esses insights, para, que maravilha, Deus mostrar algo que ainda não foi visto e que vai ser uma bênção tão grande para a humanidade. Então, a ciência está... eu vejo assim, a ciência diante da grandeza da natureza, do que Deus criou, a gente está engatinhando. Eu vejo assim que a gente engatinha diante do que Deus planejou, quando Ele entregou ao homem o domínio. Eu te dou o domínio sobre os animais, sobre a terra, sobre este planeta. Deus entregou, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, deu a ele aos filhos dos homens. Então, Deus entregou e Deus deu as chaves. Deus deu as chaves. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria, a sabedoria do Senhor, que é, vamos dizer assim, o próprio Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Ele diz, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ele não segura nada, Ele nos dá tudo. Então, eu gostaria agora que, doutor Marcos, eu queria começar a noite toda. A gente que é pastor fala muito e a gente gosta de ouvir. E algumas pessoas alguns comentários aí, estão perguntando, essa live vai ser gravada? Sim, vai ser gravada, vai estar aí no Instagram, vai estar no YouTube. E você é só um gostinho. Queremos vocês lá no Congresso no Rio de Janeiro. Queremos vocês no congresso que vamos ter aqui em Belo Horizonte, em outubro, se Deus quiser. Queremos vocês buscando estas fontes. Peçam os livros lá na Mackenzie, peçam os livros pelo site, e assistam às palestras, entrem nos canais. Bate lá Marcos Eberlin, Adalto Lourenço e Design Inteligente, você vai mergulhando em tudo isso aí. Então, a gente quer conversar bastante, mas eu queria, a gente fechando esta live, doutor Marcos, eu queria que você trouxesse uma palavra principalmente para os líderes cristãos. Temos líderes de jovens, temos ministros de louvor, temos pastores de tantas denominações, o nosso ministério é um ministério internacional e interdenominacional.
Então, quando a gente tem um congresso dos Gideões 24 horas diante do Senhor, que é o nome do nosso ministério, a gente tem presbiteriano, batista, metodista, Assembleia de Deus, anglicano, episcopal, luterano. Então, nós temos essa gama de denominações. E o que nós sabemos e o que nós estamos conversando aqui não é nada de doutrina denominacional, mas é Bíblia. É Bíblia. E eu queria que você trouxesse, pastor, Dr. Marcos, uma palavra para os pastores, para os líderes, sobre este assunto tão importante. Porque, como eu te disse aqui em Belo Horizonte, você conhece o Dr. Marcos? Não. Você, eu acho que eu já ouvi alguma coisa, mas eu queria sim que houvesse esse entendimento, essa abertura, e nós vamos orar por isso, para que ciência dentro da igreja, a boa ciência, ela seja apresentada para as crianças, para os jovens, para as famílias, para o seminário. Por que não, dentro do currículo do seminário teológico, ter o criacionismo científico, o design inteligente, nós termos base para os nossos pastores e líderes também estarem capacitados para nos púlpitos e nas suas palestras trazerem este complemento da ciência, esta luz que a palavra de Deus traz sobre a verdadeira ciência, trazer como patamar de glorificação ao Senhor. Então, eu queria que você trouxesse, fechando esta live, uma palavra para os líderes, para os pastores e fechando também para os professores, como um professor cristão. Ele pode se portar dentro de uma universidade federal, dentro de uma universidade na área de humanas, ou exatas, ou biológicas. O que um professor cristão deve fazer? E os nossos universitários, o que devem fazer? Então, para você trazer esse fechar da nossa live aí com esta palavra para os líderes, para aqueles que vão influenciar outras pessoas. Muito bem, pastora Ângela, todos os líderes, pastores, professores. A fé é o firme fundamento. Se a fé não tiver um firme fundamento, ela sucumbe, com certeza. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Se você não tem como dar a razão da sua esperança é uma vã esperança. Pela fé entendemos que tudo foi feito pronto, que um Deus do que não se vê fez o visível. Não é assim? A nossa fé é uma fé que precisa de razão. Paulo disse, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Agora, se a gente ouve Gênesis 1, 2, 3 e acha que aquilo lá é alegoria, que é em verdade, como é que a fé virá pelo ouvido e ouvir da palavra de Deus de uma palavra que não faz sentido? E o inimigo percebeu isso. E ele tem atacado os nossos jovens, e o principal ponto que ele ataca é sobre a inerrância da palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, não, tem alegoria. Olha só, está falando que teve Adão e Eva no paraíso, mas não, evoluímos, lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos. Então, o ataque hoje tem ocorrido dentro das nossas próprias igrejas, tem nos dividido. A nossa única visão sobre as nossas origens agora não é mais única, agora estamos defendendo casamento com Darwin, casamento com teorias naturalistas. Aí os nossos jovens ficam perdidos, o Deus da Bíblia é desfigurado nos seus principais atributos, ele passa a ser um Deus estranho que usou a evolução ao longo de milhões e milhões de anos, a morte entra no mundo antes do pecado, é uma confusão geral. E o que tem acontecido? Aquele firme fundamento,
aquele ouvir da palavra de Deus, né? A gente ouve e fala, epa, peraí, mas até onde eu posso acreditar, ou até onde eu não posso? Isso tem confundido os nossos jovens, e os nossos jovens têm se tornado ateus, pastores, professores, educadores. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Não é por falta de louvor. Louvor tem bastante, tem muita qualidade. Não é por falta de pastores que pregam a palavra, eles têm pregado. Mas a razão está se perdendo. Os nossos jovens não têm mais racionalidade na sua fé. Eles chegam na universidade, são catequizados no marxismo, no darwinismo, em tantas filosofias de homens. A gente não está treinando os nossos jovens, e aí eles ouvem outras filosofias, outra ciência que não é a ciência da palavra de Deus, e estamos perdendo 2/3 desses jovens. Mas como podemos resgatá-los? Olha, Deus nos deu a solução, Ele deu a receita. Ele foi lá e fez com que os homens lançassem o Hubble para o espaço e tirassem a foto da galáxia pronta. Deus fez com que sequenciássemos o genoma para aparecer a Eva mitocondrial e o Adão Y e as mutações. Deus fez os homens irem nos seus laboratórios e estudarem a E. coli, a malária, por milhões e milhões de gerações e descobrirem que as mutações são defeitos que causam defeitos. Então, pastores, educadores, professores, temos hoje um arsenal absolutamente incrível de evidências científicas que corroboram a nossa fé, a nossa visão primordial, a visão única de que fomos feitos prontos por um Deus todo-poderoso, prontos, não temos parentesco nenhum com chimpanzé, nada, zero, não é? Tem cristãos que estão achando que Deus foi lá e escolheu um casal de humanoide que tinha evoluído de uma mistura lá de humanos com chimpanzés, aquele ancestral símio comum. Professores, pastores, precisamos investir, então, nos nossos jovens, na preparação desses jovens com esse arsenal. Você vai dar tudo? Não, você tem que dar algumas cartas na manga, você tem que ensinar uma evidência química, uma evidência física, uma evidência biológica. Ele tem que ter o básico, o resto ele acha na internet. E ele tem que ser educado na verdade, que a gente não precisa fazer compromisso com ciência de homens, não, absolutamente equivocado esse compromisso. A gente precisa mostrar claramente que a ciência da Bíblia tem sido corroborada com a ciência verdadeira, com a boa química, com a boa biologia. A teoria do design inteligente nasce nesse contexto. Ela não é uma nova visão sobre as nossas origens, mas é boa ciência que confirma a palavra de Deus. Confirma que um Deus fez com sabedoria e inteligência o universo e a vida e os fez prontos. Então, olha, estamos vivendo um período sensacional na história da ciência, onde a ciência nos apresenta evidências claríssimas de Adão e Eva no paraíso. Evidências claríssimas de que fomos feitos há 6.000 anos atrás. Olha, os hereges que defendiam uma terra jovem, um universo jovem, estão ganhando a batalha porque as evidências são todas aí. Então, vamos preparar os nossos jovens? Nós estávamos perdendo, a gente não precisa mais. Olha, são congressos, são palestras, são seminários que a gente vai colocar os nossos jovens para louvor, para adoração, para ouvir os sermões sobre a palavra de Deus, sim, mas também vamos dedicar tempo e espaço para que eles aprendam a boa ciência, que a nossa fé sempre foi atrelada à boa ciência, a boa fé sempre andou do lado da boa ciência, e mais do que nunca nós temos a oportunidade de mostrar para o jovem, olha, inclusive jovem, se você quer ser um bom cientista, você quer ganhar um prêmio Nobel, continue crendo na Bíblia, continue crendo no Deus da Bíblia, que a sua chance é 9 vezes maior. Olha só, vamos formar mais uma nova geração de ganhadores de prêmio Nobel que creem em Deus e na Bíblia. É isso que eu desafio todos vocês. Amém. Glória a Deus. Ai, que vontade de continuar e continuar, a gente fazer uma vigília aqui de fé e ciência. Maravilha. Então, Dr. Marcos, nós ficamos muito felizes, queremos te agradecer, que Deus continue te abençoando a Adalto, toda essa galera aí dos cientistas
brasileiros, os cientistas cristãos, os cientistas da atualidade que têm simplesmente comprovado que tudo que temos, tudo que vemos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E Deus é tão infinito que quanto mais a gente vai caminhando, mais temos. Eu digo que a palavra de Deus e a verdade de Deus é como você pegasse uma pedra e lançasse num lago. E quando aquela pedra rompe a tensão superficial das águas e ela cai, ela começa a formar aqueles círculos concêntricos que vão aumentando, aumentando, aquela onda vai e para na margem. Só que a palavra de Deus é eterna, ilimitada, não tem margem. Não tem margem. Quanto mais a gente aprofunda no conhecimento de Deus e das coisas de Deus, destas águas do Espírito, nessas águas da palavra de Deus, a gente só vai se maravilhando, 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 maravilhando. Tem mais, tem mais, tem mais para descobrir, tem mais para ver. A gente achava que, quando eu estudei, era prótons, átomos, prótons e nêutrons e os elétrons, né? Hoje as subpartículas, e a gente fica, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Tem muito mais. Então, o Senhor, ele nos leva a sentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos dá o seu Espírito Santo, que é mestre, que sabe todas as coisas, que esteve, como a Escritura diz lá em Jó, nos Salmos, também em Provérbios, Eclesiastes, quem deu a sabedoria ao Senhor, quem mostrou para ele a perfeição de tudo que existe. Então, esta live eu fico assim maravilhada e eu creio que o que Deus quer trazer para nós, para a igreja brasileira, é que a igreja brasileira passe por um grande avivamento, de uma volta às origens, uma volta aos fundamentos, que a igreja brasileira possa amar a Deus sobre todas as coisas, a sua palavra, crer, anunciar, orar e ser nas mãos do Senhor uma bênção para o mundo inteiro. Nós vamos terminar esta live agradecendo as pessoas, a cada um de vocês que entrou, e nós vamos depois degustar palavra por palavra, e você vai mergulhar no que Deus trouxe para cada um de vocês. E eu queria, Dr. Marcos, que você então fechasse a live com uma oração, e agradecendo a Deus e colocando a vida de cada um, e que esta live aqui possa se multiplicar. Vamos orar, já estamos orando pelo nosso congresso aqui em Belo Horizonte. Eu creio que vai ser um divisor de águas, vai ser um marco para a nossa cidade e para o Brasil. Deus abençoe. Bom, vamos então pedir a Deus, não é, que Ele esteja nos guiando sempre. Seu Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Tua palavra é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade absoluta, Senhor, em todas as áreas. E a Tua palavra deixa muito claro que pelo sopro da Sua boca, Senhor, criastes o universo. Do que não se vê, criaste a vida, fizestes tudo pronto, Senhor. E o Senhor é autor e consumador da ciência, temos descoberto pela ciência também as suas assinaturas na vida, no universo, marcas indesculpáveis de um Deus poderoso, grandioso. Que essa verdade científica, Senhor, também seja usada por todos para alicerçar a nossa fé em Ti, porque temos fundamentos, temos razão da nossa esperança, e essa razão também vem pela ciência, pela química, pela física, biologia, Senhor, áreas que foram criadas por Ti, Pai, e que possamos, então, defender a nossa fé também com racionalidade plena, com boa ciência, com boa teologia, com boa filosofia. Essa é a minha oração, Pai, que a igreja brasileira, a igreja mundial,
passe também, Senhor, a defender a racionalidade da nossa fé, principalmente perante os nossos jovens, para que eles não sejam levados por vãs filosofias, vãs teorias de homens, e que possamos criar aí uma nova geração de grandes cientistas cristãos que realmente defendem a tua palavra, que pela ciência contribui para o bem da humanidade. Essa é a minha oração, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Gente, então, boa noite. Vamos ter uma noite maravilhosa, sonhando com o nosso Criador, ruminando estas verdades eternas. Doutor Marcos, muito obrigado. Continue sendo esta bênção nas mãos do Senhor. E vamos encontrar no Rio de Janeiro e depois aqui em Belo Horizonte, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, gente. Shalom. Vai ficar gravado para você.